Olá, meu nome é Irene Miura, eu sou professora da Universidade de São Paulo na área de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. Minha formação básica é psicologia, minha primeira especialização foi na área clínica e daí então eu passei a migrar um pouquinho pelas áreas da psicologia. Meu mestrado é na área de psicologia social, onde eu deixei de estudar o indivíduo sozinho, mas o indivíduo dentro do contexto de grupos sociais. E todo o meu trabalho dentro da psicologia social foi voltado à área de migrações internacionais, como se dá então a questão da identidade social desses indivíduos quando mudam de países para trabalhar em determinados tipos de atividades. Já no doutorado, dentro da Faculdade de Economia e Administração, eu foquei mais a parte, então, de organizações e recursos humanos, especificamente a área de valores culturais, ou seja, como os valores culturais afetam o desempenho de executivos expatriados trabalhando em multinacionais. Então, hoje nós vamos abordar um tópico dentro da área de gestão de pessoas, especificamente focado na área de comportamento, né, de comportamento organizacional. O que é comportamento organizacional? Comportamento organizacional se refere à análise de temas, né, de variáveis que influenciam o desempenho das pessoas dentro das organizações, ou seja, influencia o seu desempenho dentro da organização. Nós vamos então passar aqui o objetivo da nossa aula de hoje, que é cultura e clima dentro das organizações, como isso está relacionado então à questão do desempenho das pessoas dentro da empresa. O objetivo então da aula de hoje é identificar as formas de gestão da cultura e do clima organizacional, que são temas extremamente relacionados. Os tópicos que nós veremos hoje serão então a questão do conceito de cultura nacional, os níveis de profundidade de cultura nacional, a questão da cultura organizacional em si, né, artefatos, cultura dominante e subcultura, as funções, por que é importante entender a cultura organizacional, os valores, qual é a importância de se entender os valores culturais do Brasil que influenciam na cultura organizacional das nossas empresas, fazer então a relação entre clima e cultura organizacional, como podemos gerir este clima, os resultados de algumas pesquisas em clima organizacional e fazer algumas questões relacionadas ao diagnóstico dos problemas decorrentes desses dois tópicos. Então, para iniciar a aula de hoje, nós vamos entender o que é o conceito de cultura nacional e daí então, para poder entender como que a cultura nacional influencia a cultura das organizações brasileiras, a cultura organizacional. Então, dentro de cultura nacional, nós temos dois clássicos na literatura, que são o Schein e o Hofstede. O Schein diz o seguinte, que cultura nacional, ela é definida por um quadro de suposições básicas, que na verdade é a forma como nós devemos prestar atenção, quais coisas nós devemos prestar atenção quando nós nos inserimos dentro de um ambiente empresarial. Como que nós devemos reagir emocionalmente a essas situações, a essas demandas e quais ações, quais atitudes nós devemos tomar diante desses estímulos. Já o Hofstede, ele diz o seguinte, ele fala sobre uma programação mental, né, que os indivíduos têm, que diferencia membros de grupos e membros de sociedade. Quando eu falo programação mental, na verdade eu não gostaria que vocês entendessem como alguma coisa muito pré-determinada, né? Mas ele faz essa analogia com a programação dos computadores, ou seja, quando você está inserido dentro de uma sociedade, as pessoas, diante de certos inputs, diante de certos estímulos, elas reagem num determinado padrão de comportamento, tá? Então, nesse sentido, nós apreendemos a forma como nós devemos nos comportar dentro de um contexto social. Tá? Dado esse conceito, nós vamos passar então para os níveis de profundidade de cultura nacional. Vamos imaginar essa figura como se fosse uma cebola cortada ao meio e então as suas camadas. Então esses níveis de profundidade nos mostram
algumas coisas mais visíveis ao observador externo. Qualquer pessoa que está em contato com determinada cultura, ela imediatamente identifica determinadas características. E isso nós chamamos de artefatos, de práticas visíveis a qualquer observador externo. E daí então nós temos os símbolos, os heróis e os rituais, que nós vamos explicar na sequência com mais detalhe. E lá no cerne dos níveis de cultura nacional, nós verificamos o que nós chamamos de valores, que são as tais suposições básicas, que são as nossas crenças, que são coisas que nós aprendemos desde o mais tenro nível, desde o primeiro nível de socialização, quando nós estamos então inseridos dentro de um contexto social. Então vamos explicar aqui para vocês um pouquinho sobre esses níveis, essas camadas de cultura nacional. Então os níveis de profundidade. Então como nós vimos no slide anterior, aquelas camadas. A primeira camada que nós vimos foi a questão dos símbolos. Os símbolos, ele trata da parte mais explícita da cultura, ou seja, a questão da linguagem, como nós falamos, a forma como nós estruturamos o nosso pensamento, as palavras, os gestos, né? Tem civilizações, tem culturas que são mais gestuais, tem culturas que são mais contidas, né? Então, essas diferenças que nós vemos entre culturas nacionais, de sociedades diferentes. O tipo de comida. A comida, ela caracteriza muito os hábitos e a história de um povo e de um país. A questão da arte, né, a questão visível dos monumentos, a questão histórica, tudo isso, a forma da arquitetura, tudo isso diferencia. Quando você vai para um país diferente, uma cultura diferente da sua original, você imediatamente nota aquilo que é diferente, aquilo que é estranho à sua própria cultura. Tá? É importante notar que essa questão da diferença cultural, ela não tem um juízo de valor de que a sua cultura é melhor do que a cultura do outro. Na verdade, ela é extremamente interessante, esse é um tópico extremamente interessante de se entender, exatamente porque aquilo que é diferente, né, ele não obrigatoriamente é melhor ou pior do que a sua cultura original. Ela é diferente e traz contribuições para o modo como as pessoas pensam soluções e especialmente ligado à organização, soluções para problemas organizacionais. Tá? Então, os símbolos, ele está ligado a uma realidade observável, né, impregnada de significados, reconhecidos e compartilhados pelos seus membros. Tá? Então, na verdade, o símbolo, se a gente imaginar, ele está impregnado daquele core, né, daquela essência que são os valores. Então, toda manifestação simbólica de práticas, especialmente, ela revela valores daquela cultura. Nesse exemplo dos símbolos, nós vemos, por exemplo, na cultura oriental, quando nós vemos uma cultura, por exemplo, como a japonesa, nós vemos um tipo de manifestação cultural que é o que? A reverência. Né? Esses povos, os povos asiáticos, eles talvez sejam um dos povos que mais mantém uma distância territorial. Isso é expresso como? É expresso até pelo modo como você cumprimenta as pessoas. Então lá no Japão ou os países asiáticos, você não abraça e beija como fazemos nós aqui. Nós fazemos uma reverência. Essa reverência significa uma certa distância territorial e existe um significado para esta reverência. Quando eu reverencio uma outra pessoa que está na minha frente, isso está impregnado de valores culturais. Esses valores culturais para a cultura asiática, especificamente a japonesa, está cheio de significado de eu estou lhe dizendo, eu respeito a hierarquia que existe entre nós, eu respeito a sua sabedoria. Então, quanto mais graduada é a pessoa que está na sua frente, maior seria o grau de reverência que você demonstra em relação ao seu interlocutor. Tá? Bom, em relação aos heróis, quem seriam os heróis da nossa sociedade? Quem seriam os heróis da sociedade brasileira, por exemplo? Se nós fizermos uma reflexão, poderemos citar vários. Mas os heróis são figuras reais, são figuras que eu observo e que atuam como modelos de comportamento, porque se superam, né, no seu desempenho, de alguma forma servem de modelos de comportamento. Os rituais já seriam as atividades
coletivas e consideradas essenciais, exatamente para que a gente expresse certos valores que a sociedade considera importantes. Então, por exemplo, em rituais de sociedade nós vemos as cerimônias religiosas, nós vemos cerimônias de agradecimento e cerimônias de respeito. No caso mais de valores, né, os valores são apreendidos na infância, eles são, então, teoricamente inconscientes. A primeira ligação que você tem com os valores são tirados de quem? Da sua primeira socialização. Onde foi sua primeira socialização? Com seus pais. Então, os pais são os primeiros modelos, são os primeiros heróis também da criança, são os primeiros heróis que nós temos. Então, os padrões de comportamento, valores éticos, valores morais, né? Todos esses referenciais são assimilados pela criança, são apreendidos pela criança na tenra infância. E isso vai se modificando ao longo dos anos. Então, a criança, primeiro nível de socialização é família, segundo nível de socialização são os amiguinhos da escola, e daí então o ambiente de trabalho. Tá? Então, não quer dizer que os valores sejam estáticos. Os valores eles vão sendo modificados. Você também não troca de valores como troca de roupa. Valores é como se fosse, vamos pensar assim, como se fosse uma construção onde os primeiros tijolinhos, né, seriam aqueles que você obtém da apreensão dos valores familiares. Aí, então, dentro do contexto escolar, você vem e absorve, apreende novos valores que são importantes naquela sociedade, naquele contexto social. E quando você vai para a empresa, você absorve novos valores também. Então, na verdade, eles vão se modificando para atender às necessidades do contexto histórico, do contexto social. Para dar um exemplo, como esses valores mudam, né, mas que a base muitas vezes continua muito consistente, são os valores que são altamente contestados na adolescência, por exemplo. Seu filho, na adolescência, contesta todos os seus valores, que são aqueles que eles aprenderam na tenra infância. Então, por que ele faz isso? Porque, na verdade, ele tem que sobreviver à adolescência. Então, nesse sentido, ele vai questionar os valores porque ele tem um novo grupo social, um novo grupo de referência. Esse grupo está dizendo que existem outros valores importantes para que ele sobreviva, para que ele seja aceito dentro daquele novo grupo social. Então, ele contesta os valores dos pais. Porém, depois quando se casa, quando começa a trabalhar, ele, de repente, se vê fazendo as mesmas coisas que os pais, por exemplo, faziam. Né? Isso é um exemplo banal, mas que demonstra que, lá no fundo, os valores continuaram ainda na sua base mais sólida. Eles sofreram algumas transformações, foram adicionados alguns outros graus de importância para que ele sobrevivesse a determinado período, mas esses valores então vão se construindo como se fosse uma construção, uma base sólida, onde você vai renovando os valores dentro da sociedade. Então, até agora nós vimos o conceito de cultura nacional, né, para podermos entender então qual é o papel e como que a cultura nacional influencia a cultura das organizações. É óbvio, por quê? Porque as organizações estão inseridas dentro de uma sociedade. Tá? Então, retomando o conceito do Schein, ele diz o seguinte, que a cultura organizacional consiste de padrões explícitos e implícitos de comportamentos que nós adquirimos no ambiente organizacional e que são transmitidos ao longo do tempo e que constituem uma característica própria da organização. A organização tem uma identidade, uma cara, um jeitão específico, ou seja, ela revela o ambiente, né, aqueles valores mais lá no fundo, né, no centro daquelas suposições, enfim, daquele nível de profundidade que nós mostramos anteriormente, de crenças, valores, costumes, tradições e conhecimentos e práticas que nós desenvolvemos no convívio empresarial. Tá? Então, só para fazer uma analogia com aquela cebola que nós falamos antes, né, dos níveis de profundidade da cultura nacional, quando nós analisamos a cultura organizacional, nós temos esse quadro aqui, que na verdade mostra os mesmos níveis, que são os artefatos,
os valores, né, e embaixo as suposições básicas. Quando nós falamos dos artefatos, nós estamos novamente falando de coisas visíveis ao observador. Quando eu chego na sua empresa, eu observo algumas coisas, né, que são visíveis, que muitas vezes são palpáveis. E, por exemplo, eu observo o seu comportamento, o comportamento das pessoas de modo geral, como elas se relacionam, o modo de se vestir, a maneira de se dirigir ao público, ao seu cliente, o tipo de linguagem que você usa. Tem organizações, por exemplo, que têm muitas siglas, né? A sua organização, por exemplo, utiliza muitas siglas. E essas siglas, muitas vezes, devem ser explicitadas para um observador externo que não está habituado com o tipo de linguagem que você está usando. Cerimônias que vocês fazem, né, os rituais que vocês cultuam e que são essencialmente importantes para a manutenção da cultura organizacional, e alguns heróis. Quem seriam os heróis da sua organização? Tá? Então, todos os artefatos, né, a arquitetura também da sua empresa, ela reflete o quê? Os valores da sua empresa. Tá? Esses valores, eles, como nós vimos na cultura nacional, eles são apreendidos de alguma forma. Como é que eles são apreendidos? Você não nasceu lá, então é apreendido no processo de integração. Quando você faz o processo de socialização dos novos membros na organização, você de alguma forma está recebendo os valores daquela empresa. Tá? E as suposições básicas, então, que são aceitas sem contestações. São as crenças, né? É a percepção que você tem, é o pensamento que, na verdade, vai sendo estruturado de acordo com essas crenças e valores organizacionais. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho sobre esses valores. Então, como nós dissemos, valores são as crenças e conceitos básicos nessa organização. É o coração da sua empresa, né? É a essência da sua empresa. São padrões, então, que devem ser alcançados dentro da organização. Ele dá um guia de comportamento, ele dá um senso comum, é um norte, né, por onde as pessoas transitam dentro de um código, por exemplo, de ética. O código de ética da sua empresa, ele está calcado onde? Lógico, em leis, né, leis brasileiras, mas especialmente está calcado nos valores organizacionais. Os artefatos, falando sobre rituais e cerimônias, né, então nós estamos destrinchando aquele esquema visual que nós vimos ali para entender também os níveis da cultura organizacional. Os rituais e cerimônias são exemplos, então, de atividades planejadas, né, que tornam essa cultura tangível e, de alguma forma, coesa. Então, como eu falei para vocês, a questão da integração é essencial dentro de uma organização. Se você quer passar os valores organizacionais para os novos membros, para as pessoas que estão ingressando na sua empresa, é necessário um processo de socialização. Tá? As pessoas não podem entrar dentro da empresa e simplesmente inferir que existem certos valores. É necessário que exista esse ritual, né, que exista essa cerimônia onde as pessoas possam entender esses valores. Tem os ritos de passagem. Os ritos de passagem são relacionados às transferências, por exemplo, as transferências internas, né? Quando você assume novos cargos dentro da empresa. E a sua empresa, eu tenho certeza que ela sinaliza essas passagens. Ela tem cerimônias e tem rituais para sinalizar a importância dessas passagens. Tem o rito de renovação. O ritual de renovação, ele está relacionado a, por exemplo, a inserção de novos membros, de novas lideranças, para dar um sangue novo para a empresa, para dar um oxigênio novo dentro de determinado departamento. Tá? Então, são os ritos de renovação de ideias, né, de pontos de vista, de ações que devem ser tomadas dentro da empresa. Os rituais de reforço ou as cerimônias de reforço se referem às cerimônias que elas dão um estímulo, né? Ou seja, elas sinalizam para o funcionário, para o colaborador, que aquele comportamento deve ser repetido, né? Que aquele comportamento está de acordo com os valores da sua empresa e que, portanto, devem ser repetidos. Então, você faz os ritos de reforço. Nas empresas podem ser
traduzidas como recompensas, bônus, né, um reconhecimento que não seja monetário, mas você deve sinalizar isso de modo que as pessoas tenham esse tipo de mensagem, né, que elas entendam que aquele comportamento é um comportamento bem-vindo porque está ligado com os valores organizacionais. E, infelizmente, também temos os ritos de degradação. Os ritos de degradação estão relacionados às punições, né? Então, se alguém sai daquilo que está previsto no Código de Ética, de normas e procedimentos, numa instituição bancária, numa instituição financeira especialmente, é necessário o seguimento dessas normas e regras, você tem que ter um rito de degradação, você tem que ser punido de alguma forma ou então sinalizado para você de que aquele comportamento não deve ser repetido, tá? Exatamente para que isso não se perpetue dentro da empresa. No caso de histórias e mitos, que também está dentro dos artefatos, ou seja, são as coisas que são visíveis ao observador, que são audíveis a um observador externo. Nós temos as histórias que são narrativas baseadas em eventos ocorridos dentro da tua organização. Então, são histórias que enfatizam o comportamento que deve ser ajustado ao ambiente organizacional, que está relacionado ao contrato social e que normalmente nós deixamos para a parte das normas informais. São comportamentos que são vistos como aceitáveis, bem-vindos, né, e que se espelham em histórias de pessoas que fizeram a história da sua própria empresa, tá? Os mitos se referem a histórias consistentes com os valores da organização, porém não são sustentados pelos fatos. São os famosos eventos folclóricos, né? Toda empresa tem alguma anedota ou algum evento folclórico para falar de uma forma lúdica sobre alguma coisa que aconteceu dentro da empresa. As histórias normalmente estão ligadas, histórias e mesmo os mitos estão ligados normalmente aos fundadores, né? Para pequenas empresas, por exemplo, são ligadas especialmente à história de superação dos seus fundadores. Elas, na verdade, essas histórias fornecem exemplos palpáveis, né, de comportamentos que deram certo ou que não deram certo no passado e que daí direcionam o seu comportamento como novo membro dessa instituição. No caso dos heróis, como eu disse anteriormente, os heróis eles personificam, assim como na cultura nacional, os heróis personificam os comportamentos que são aceitáveis. Eles condensam a força da organização, eles personificam os valores da organização. A função do herói, então, é tornar consistente, é tornar o sucesso tangível e humano, né? Não são só aquelas palavras da visão e da missão da empresa, mas os heróis, na verdade, eles tornam esse sucesso tangível e humano. Fornece esses modelos de comportamento e preserva o que a organização tem de especial, né? Ou seja, o estabelecimento dos padrões de desempenho que ela determinou na sua missão e na sua visão. Os fundadores, então, normalmente são relacionados a essas figuras heróicas, porque eles têm os valores, seus valores, suas crenças, né, e princípios, e que, na verdade, eles vão influenciar o ambiente organizacional. Não tem o caso, por exemplo, das empresas, que você chega na empresa, você olha a empresa, vê as políticas que são adotadas na empresa, e você fala assim, essa empresa é a cara do fundador. Por quê? Porque as políticas, aquilo que é visível dentro da empresa, ele está calcado onde? Nos valores dos seus fundadores, né? Numa grande empresa, é um pouco mais difuso, nebuloso a gente identificar por onde passam esses valores, mas normalmente está ligado à questão dos valores e princípios dos seus fundadores. As organizações, uma pergunta agora para vocês, será que as organizações têm culturas uniformes? E o que eu quero dizer com isso? Será que em todo lugar, todo mundo tem o mesmo tipo de preocupação, né? Será que os valores centrais são sempre os mesmos? Não, a gente não pode dizer isso, né? Existe uma pluralidade exatamente porque nós temos departamentos diferentes, muitas empresas têm posições geográficas diferentes e os valores, obviamente, são influenciados pelo contexto onde ela está inserida.
Tá? Então, a literatura aponta uma cultura dominante e várias subculturas. Subcultura, eu quero que você entenda que não tem um tom pejorativo, mas ela simplesmente existe, nós denominamos subcultura, para você entender que ela denota características de determinado departamento, de determinada região geográfica. Então, a cultura dominante, ela expressa os valores centrais e que são partilhados por todos os membros da organização. Porém, em algumas áreas específicas, alguns departamentos ou algumas áreas geográficas específicas, esses valores centrais da empresa são influenciados pelo contexto, pelas dificuldades daquele departamento, pelos interesses, pelas situações e experiências que aquele departamento, aquela região enfrenta. Tá? Então, subculturas desenvolvem-se em grandes organizações e refletem problemas, situações e experiências de departamentos e devido à separação geográfica também. Então, dito tudo isso, qual é a função da cultura organizacional? A cultura organizacional, então, como nós falamos, ela é influenciada pelo contexto, pela sociedade em que ela se insere, e ela vai estabelecer a identidade organizacional. Os indivíduos precisam se identificar com a empresa. Como? Através das normas, dos valores, do propósito comum que é dado para os seus integrantes. Ela fortalece o comprometimento coletivo, porque na medida em que eu aceito a cultura da minha empresa, eu então estabeleço e consigo me comprometer com os objetivos daquela organização. E ela faz o que nós chamamos de cola, ela dá uma estabilidade social, ou seja, as pessoas precisam ter um norte. Então, essa estabilidade social, essa integração e esse sentido de cooperação entre os membros faz com que empresas tenham essa coesão em termos culturais. Ela funciona como essa cola social que dá estabilidade para os membros e que protege os membros de uma ansiedade natural quando nós nos inserimos em novos ambientes organizacionais. Bom, então para entender um pouquinho, dentro dos valores culturais das organizações, vamos só retomar e resgatar os valores culturais brasileiros para entender como é que isso se reflete nas pesquisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, os valores culturais brasileiros, esse é um objeto até de pesquisa do meu trabalho, né? Nós temos alguns valores que, através de pesquisa, nós detectamos dentro das organizações brasileiras. Então, Hampden Turner, ele faz uma classificação dos valores culturais. Então, ele diz assim, que tecnicamente falando, existem culturas que são mais particularistas e culturas que são mais universalistas, culturas que são mais comunitárias e culturas que são mais individualistas, culturas que são mais afetivas, culturas que são mais neutras, culturas que são mais difusas, culturas, então, que são mais específicas, culturas que são mais sincrônicas, outras que são mais sequenciais, e algumas que valorizam o status alcançado e outras que valorizam o status atribuído. O brasileiro, resumidamente aqui para vocês, ele é mais particularista, comunitarista, afetivo, difuso, sincrônico e valoriza status alcançado. Tá? Então, se nós fizermos uma comparação diferente, por exemplo, da cultura anglo-saxã, dos ingleses, né, que é exatamente o oposto. Essa pesquisa aqui que eu estou mostrando para vocês foi feita na Inglaterra e no Brasil com executivos que trabalham então em uma multinacional e que nós pudemos comparar então essa diferença de valores. No caso dos brasileiros, o brasileiro, se a gente pensar um pouquinho nas nossas relações e como elas se desenvolvem dentro do ambiente organizacional, nós somos mais particularistas. Nós somos um povo que valorizamos as relações especiais, as relações pessoais, né? As exceções. Então, por exemplo, em detrimento das regras universais. Então, é o famoso, e aqui entra, e eu vou mostrar na próxima pesquisa, a questão do jeitinho. O jeitinho brasileiro tem algumas características que são positivas e algumas negativas. Positiva no sentido de você poder contextualizar a situação, poder entender de uma forma melhorada a situação e não só se restringir a regras e procedimentos.
Porém, ele leva a um certo problema que é, se você não respeita e se você procura exceção em toda regra, você pode acabar denegrindo a questão da seriedade das regras, leis e normas. Tá? Então, outra característica do povo, da cultura brasileira seria ser comunitarista. Os brasileiros são mais cooperativos, trabalham melhor em equipe, são mais gregários, ou seja, nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo social, né? E por isso, decorrente disso, nós trabalhamos melhor em equipe. Nós somos um povo, sem sombra de dúvida, mais afetivo, né? E sendo afetivo, quais são as manifestações culturais que nós temos em relação a esse valor? Nós abraçamos, beijamos, temos uma distância territorial muito mais próxima ou quase que inexistente quando comparados aos povos asiáticos, por exemplo. Tá? Então, nesse ponto, a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira permite que nós manifestemos esse valor, né, que é essa questão de ser mais afetivo. É permitido isso, em comparação com outras culturas que isso absolutamente não é permitido. Somos mais difusos. O que quer dizer essa questão do difuso? O difuso, o oposto ao difuso seria povos que são neutros, que são mais específicos. O difuso são povos que misturam as estações. Vamos explicar isso. A vida profissional e a vida social para povos que valorizam essa questão, que são mais difusos, ela é meio misturada. Não tem muita separação entre vida privada e vida profissional. E isso tem consequências na vida organizacional. Por quê? Porque eu sou muito próximo dos meus subordinados. Não que isso seja um problema, pelo contrário, as empresas brasileiras, elas têm um alto grau de cooperação, de envolvimento entre o gerente, entre os subordinados, exatamente por conta desse tipo de valor cultural. Porém, o indivíduo que fica extremamente misturado a sua vida profissional com a pessoal, ele sofre de uma certa isenção. Ele não consegue ter uma certa isenção na hora de, por exemplo, fazer uma avaliação de desempenho. Ele fica tão amigo do colaborador, que na hora de fazer a avaliação de desempenho, ele não consegue fazer a avaliação de desempenho da forma profissional como ele deve fazer. Se ele é teu amigo, como é que você vai dizer para ele que ele não teve um bom desempenho? Que ele não cumpriu com as metas estabelecidas no período? Fica bastante difícil, né? Então, essa questão da separação entre ser extremamente específico, que são os povos, por exemplo, os ingleses são extremamente específicos, né? Ele pode brigar com você, o seu chefe pode brigar com você em determinada ocasião, chegou na questão da avaliação de desempenho, se o seu desempenho for bom, o seu desempenho é bom, ponto. Ele não vai misturar questões pessoais com profissionais. Tá? Então, isso dentro da empresa brasileira, isso é um fator que tem que ser tomado muita atenção. Né? Decisões profissionais não estão relacionadas com decisões pessoais. Se você tem uma discussão dentro da empresa, aquilo é profissional. Você está discutindo um desempenho dentro da empresa. Tá? Não tem que levar para esse lado. Nós somos sincrônicos. O que é um povo sincrônico? Sincrônico é o povo que faz várias coisas ao mesmo tempo. Você deve estar se imaginando aí nessa situação, né? Você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Né? O problema disso é que às vezes você perde o foco da atenção em determinados projetos. Então tem povos que são extremamente sequenciais. Então faz uma coisa, termina, começa a outra, faz uma coisa, termina e começa a outra. Não consegue ter esse jogo de cintura, essa sincronicidade em termos de tocar vários projetos. Tá? E nós somos um povo que valoriza o status alcançado. O que é o status alcançado? Status alcançado é o oposto ao que nós chamamos de status atribuído. Povos que valorizam o status alcançado são povos que valorizam aquilo que você, como o próprio nome diz, alcança, os resultados que você alcança pelo seu esforço. Independe da tua origem social, independe do teu status social. Tá?
Então, por exemplo, alguns povos valorizam o status atribuído. O status atribuído, tecnicamente falando, ele se refere a características, a povos que valorizam a sua origem, o seu nome, de onde você vem. Não é o nosso caso, né? Então, nós vemos em empresas aqui, o indivíduo é valorizado porque o indivíduo está desde muito novo dentro da empresa e ele foi galgando posições dentro da empresa, ou seja, pelo desempenho excepcional ou pelo desempenho muito bom que ele teve, ele vai alcançando status dentro da própria organização. Bom, então dentro desse aspecto nós vemos que, condensando mais ainda esses valores culturais, nós temos outra pesquisa, né, do Mota e Caldas, que ele faz algumas classificações e a influência desses valores que eu falei para vocês dentro das organizações. Então ele fala que o brasileiro é um povo que respeita a hierarquia. Por quê? Porque de alguma forma as nossas organizações têm uma tendência à centralização de poder dentro dos grupos sociais. Então as pessoas aceitam o distanciamento do poder, ou seja, elas aceitam que existam essas diferenças de hierarquia de uma forma mais tranquila e existe uma passividade e aceitação dos grupos subordinados. E muitas vezes leva à questão da evitação à incerteza. Já que eu aceito a sua hierarquia, a sua centralização de poder, eu fico aqui passivamente esperando que você tome algumas decisões, que é um ponto a ser considerado. O personalismo. Nós somos uma sociedade baseada em relações pessoais, né, que busca essa proximidade e afeto das relações, que está então relacionado ao aspecto que eu falei anteriormente. E a malandragem, né, ele usa esse termo que até, em termos de significado para a cultura brasileira, é até mais próximo, né, que é a flexibilidade e adaptabilidade como um meio de navegação social, ou seja, eu tenho um jeitinho para burlar ou para me adaptar a regras, a procedimentos muito rígidos. Dentro de cultura organizacional, nós vemos uma pesquisa extremamente recente que fala então sobre, retoma esses pontos de hierarquia, né, centralização, e liga então com as primeiras pesquisas que eu falei para vocês, que é uma autoridade sustentada por uma estrutura hierarquizada, fortemente hierarquizada, que gera evitação ao conflito, né, na medida em que eu estabeleço essa estrutura, eu de alguma forma consigo fazer evitação ao conflito, já que as pessoas aceitam essa distância de poder, e eu reforço essa necessidade de mais regras, né, exatamente para dirimir a dúvida, para diminuir as dúvidas. A concentração de poder, então, reforça o quê? Essa estrutura, essa postura de espectador do funcionário. Já que você tem o poder, você dita as regras, eu evito o conflito, porque eu vou diminuir as minhas dúvidas na medida em que você cria mais regras. Então, diminui a autonomia do indivíduo, porque quanto mais regras você tem, você diminui a autonomia do indivíduo, porque ele tem que seguir certos padrões. Prejudica a motivação do funcionário, do colaborador, e reduz, obviamente, a criatividade para quê? Para solucionar problemas. Tá? O personalismo. Personalismo está relacionado, então, a como que, mesmo com forte formalização e estruturação de plano de carreira, de procedimentos dentro da empresa, né, de transferências, então, dentro da carreira, você tem uma ascensão profissional sob o crivo de relações pessoais. Ou seja, lembra-se daquele valor que eu falei para vocês, que o pessoal é mais importante do que leis e regras? Eu valorizo mais isso. Então, mesmo que existam as normas, eu de alguma forma tenho a influência das relações pessoais. Então, existe um descompasso entre a lógica formal, normativa, e a prática que eu vejo dentro das organizações. A malandragem, né? O jeitinho versus a ética. O processo, então, o jeitinho seria esse processo para transgressão de regras, para que eu possa me adaptar e sobreviver a esse sistema centralizador e formalizado. Ou seja, eu tenho que ter esse jogo de cintura, eu tenho que poder driblar, né, usando a linguagem futebolística, eu tenho que poder driblar e contornar os obstáculos para que eu possa valorizar
a pessoa, né? O quão importante eu sou pelo grau de influência que eu tenho de burlar essas leis e regras. Ou seja, as relações pessoais são colocadas como importantes. E tem a questão da ética, né? Que apesar das empresas brasileiras terem essa característica forte, né? Do jeitinho, da malandragem, porque nós somos personalistas, nós temos atualmente, especialmente por uma demanda da sociedade, nós temos que ser éticos, ou seja, a questão da integridade, da honestidade e confiabilidade segue então determinações, né, códigos então de éticas que têm que ser respeitados, seja na indústria bancária, seja na indústria de alimentos, seja um usineiro, né, nas regiões que tem fortemente esse tipo de atividade, exatamente por quê? Porque tem um impacto social bastante grande e precisam preservar esse aspecto ético dentro das organizações. Ok, outras características então dos traços, né, da cultura brasileira seria o coletivismo, o corporativismo, a cordialidade e as relações afetivas. Então nesse traço nós podemos identificar o forte sentimento de grupo, que é uma necessidade humana, natural, mas na sociedade brasileira, extremamente por sermos gregários, isso é extremamente valorizado. Nós nos protegemos mutuamente dentro da empresa, algumas empresas são mais corporativas, né? As relações até de trabalho, muitas vezes, no discurso dos funcionários, são traduzidos como se fossem relações familiares. Tá? E, às vezes, até reforçado por características onde a empresa oferece estabilidade, oferece segurança. A relação afetiva, então, e de amor pela instituição passa por fases de transição. Tem empresas que nós vemos isso muito fortemente, né? Essa questão da irmandade, do sentimento de família mesmo. Hoje em dia, que no passado foi muito forte, hoje em dia nós vemos em fase de transição. Por quê? Porque as políticas de cargos e salários não acompanharam, né, um passado glorioso e que muitas vezes hoje faz com que os novos entrantes, os novos membros dessas organizações questionem mais esse amor pela empresa, esse compromisso pela empresa, essa estabilidade para continuar dentro da empresa. Então elas sofrem, por exemplo, de um risco que é a evasão de cérebro. Tá? Dentro dessa abordagem, então nós falamos aqui com vocês sobre a questão da cultura nacional, os traços da cultura nacional, como que a cultura organizacional nacional influencia a cultura organizacional, e dentro dessa questão da cultura organizacional, nós temos que falar então do outro tópico que está intimamente relacionado e que, na verdade, é uma expressão da cultura organizacional, que é o que nós chamamos de clima organizacional. O que é o clima organizacional? O clima organizacional, se nós fizermos uma analogia com o tempo, é basicamente isso. Não existe um só tempo para todo lugar. Vamos fazer uma analogia que a empresa são várias regiões e o clima não é exatamente o mesmo em todas as regiões. É uma fotografia que você tira e que, na verdade, aquilo vai refletir a forma como as pessoas, os indivíduos, estão reagindo ao quê? À cultura daquela organização. Tá? Então, o clima organizacional é a forma como os colaboradores, num determinado momento, porque isso pode variar, percebe e reage positiva ou negativamente às políticas e procedimentos, aos usos e costumes praticados pela sua empresa. Ou seja, tudo o que nós vimos anteriormente, que nós denominamos cultura organizacional. Então, uma pergunta que não pode calar é a seguinte: quando você fala de clima organizacional, você está pensando, ou o seu empregador está pensando, será que as pessoas que trabalham na minha empresa estão satisfeitas dentro desse ambiente de trabalho? E você aí, você deve se perguntar, eu estou satisfeito trabalhando nessa empresa? Então, quando nós nos perguntamos, tem empresas que evitam esse tipo de pergunta. Porque fazer esta pergunta significa investigar como está este clima, ou como as pessoas estão reagindo às suas políticas e procedimentos dentro da sua organização. Então, quando nós fazemos essa pergunta, obviamente nós precisamos investigar. Para investigar, nós precisamos pesquisar. Pesquisando, nós verificamos então
que a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta estratégica, né? Que, na verdade, como nós falamos, o clima não é único, você não pode falar o clima na minha empresa para todos os segmentos. Se for uma multinacional, então, fica mais complexo, porque determinadas regiões, então, vão ter problemas específicos e vão refletir, né, ações e necessidades de estratégias diferentes. Então, nós vemos que o clima, ela tem variações de acordo com a situação psicológica e motivacional dos seus colaboradores, ou seja, como os colaboradores se veem afetados pelas políticas e procedimentos da empresa. Tá? Diante de uma mesma situação, indivíduos podem ter reações diferentes àqueles procedimentos. Então, mais uma vez, a pesquisa de clima. Para que se faz pesquisa de clima? Para exatamente poder analisar o que está acontecendo na empresa, dentro de segmentos, que nós vamos falar na sequência, e para poder tomar ações gerenciais, ações estratégicas para o desenvolvimento organizacional. Quais dimensões que devem ser consideradas quando eu falo de clima organizacional? Por exemplo, eu dividi aqui em 3 dimensões para a gente poder didaticamente entender, né? Então, normalmente essas pesquisas são compostas por inúmeras questões, né? Mas que tem uma lógica interna e que estão divididos entre dimensão psicológica, dimensão organizacional e dimensão informal. O que contempla a dimensão psicológica? É o nível de comprometimento que você tem, grau de criatividade, como que você reage às recompensas, se você se sente valorizado ou não em relação à sua profissão, à sua ascensão profissional, como que você reage a diferentes níveis hierárquicos, ao estilo de liderança da pessoa que está ali diretamente relacionada com você e status de sociabilidade. A dimensão organizacional fala mais sobre a natureza do trabalho, fala sobre a identificação, se você identifica que tipo de produto ou serviço a empresa realmente está se dedicando. Fala sobre se você tem conhecimento sobre os objetivos estratégicos da empresa. Como que você encara a política de recursos humanos em relação a salário, benefício e sobre as condições de trabalho. E a dimensão informal normalmente consegue detectar grupos de interesse, formadores de opinião e alguns focos de resistência a mudanças dentro das organizações. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque é necessário você administrar, fazer a gestão do clima organizacional. Então, com essa pesquisa, você avalia minuciosamente o trabalho você avalia o ambiente de trabalho de uma forma muito acurada. Então, por exemplo, tem empresas que fazem por amostragem. Por exemplo, se há uma multinacional, você pega, é impossível fazer com o universo todo, né, com a população toda. Então, você vai, randomicamente, faz uma amostragem, de modo que aquilo faça sentido para a organização. Você possa fazer inferências, então, para aquela organização. Quando é uma empresa que você pode fazer a população toda, isso é aconselhável. Tá? Então, os dados têm que ser confiáveis. Normalmente, quando empresas então, que dá para você pegar a população toda, não é amostragem, né? E você faz numa periodicidade de 18 a 24 meses. Você faz essas análises por segmento, que você pode diferenciar entre qualidade, né, comunicação, conhecimento dos objetivos da empresa e motivação. E faz a comparação com outras empresas. Empresas que fazem esse tipo de pesquisa, normalmente ela tem um banco de dados estruturados para poder posicionar a sua empresa frente a outras empresas do mesmo segmento, e isso é importante para que você possa ter um parâmetro. Alguns resultados. Vou mostrar aqui de uma forma mais, para sair um pouquinho só do aspecto teórico, mas algumas coisas que são palpáveis e que são observáveis dentro da pesquisa de clima. Então, por exemplo, aqui nós vemos a questão da clareza de objetivos. Nós vemos aqui que é a porcentagem que nós vemos de mais favorável, né? 76% é favorável à clareza de objetivos. E o que mede a clareza de objetivos? Clareza de objetivos avalia o quanto que o objetivo da empresa é claro, bem definido, completo e orientado, então, a longo prazo. E ainda, se são conhecidos pelos colaboradores. Nesse caso aqui,
parece que está favorável. A qualidade no processo decisório também se mostra favorável. E o que quer dizer qualidade do processo decisório? Avalia o quão efetivo, avalia a efetividade dos processos decisórios para verificar se as decisões, então, que são tomadas com rapidez, se estão tomadas no nível hierárquico correto e se são baseadas em informações adequadas. No caso de integração e comunicação, que é super importante, porque às vezes nós vamos em empresas e nós vemos que não tem uma integração de comunicação. Cada departamento fala um tipo de linguagem ou um departamento não sabe o que o outro está falando naquele mesmo momento e às vezes estão trabalhando com projetos conjuntos. Então aqui, nesse caso também favorável, mostra-se favorável, avalia se as práticas e processos de comunicação contribuem para a integração entre as áreas, né? Entre as pessoas, visando a compreensão do quê? Dos objetivos organizacionais. Em relação ao estilo gerencial, né? Essa é uma espada que sempre pesa em cima da cabeça dos gerentes, dos líderes, e que na verdade diz sobre a qualidade da liderança. Se o estilo de liderança está sendo adequado para aquele grupo que está sendo pesquisado. Tá? Ou seja, quanto de estímulo é dado às iniciativas individuais e todo um rol de variáveis que influenciam na percepção do estilo de liderança, que falaremos numa aula posterior. Em relação à remuneração e benefícios, como já era de se esperar, o pessoal não está muito satisfeito, né? Está um pouquinho mais desfavorável, a gente vê aqui 53%, e na verdade vai avaliar como é que os seus colaboradores percebem, né, os sistemas de retribuição e os graus, então, de coerência interna e externa, né, em relação aos seus competidores, em relação a salários e benefícios que são praticados dentro da sua empresa. Isso aqui está muito relacionado à questão da necessidade que os indivíduos têm de ter o seu salário, da equidade salarial. Né, da justiça. Então, tem um grau de responsabilidade, a empresa vizinha aqui, no mesmo segmento, tem um nível salarial maior que o meu. Por que é assim? Então, as pessoas se questionam em relação a isso. Então, por isso, dada isso, a importância de se comparar com outras empresas no seu segmento. E para finalizar só para esses resultados de clima, o desenvolvimento de recursos humanos. Nós vemos também que é favorável, né, 65%, e vai avaliar a percepção que os colaboradores têm acerca das ações da empresa em relação ao desenvolvimento dos seus colaboradores, em relação às oportunidades de desenvolvimento de competências, de qualificações profissionais, né, de oportunidades de carreira. Dado isso, quando eu tenho essa pesquisa, eu vou ter que analisar por segmentos, como eu falei, qualidade, comunicação, estilo gerencial, etc. E daí, então, eu vou diagnosticar os problemas e os pontos fortes também. Para que eu faço isso? Eu não disse que era uma ferramenta de gestão estratégica? Então, agora eu tenho que fazer alguma coisa com o resultado da pesquisa, porque senão não vale nada e se você não faz nada com o resultado da pesquisa, a pesquisa cai em descrédito e gasta-se um dinheiro desnecessário. Então, a empresa precisa fazer alguma coisa com o resultado da pesquisa. Então, o que se faz? Faz-se o desenvolvimento organizacional. Ou seja, eu tenho que propor soluções, né, de mudanças, fazer algum plano de ação para onde estão os pontos fracos, ou, se quiserem, os pontos de melhoria, né, para poder, então, melhorar aqueles pontos que foram apontados na pesquisa. Ou seja, nesse caso que nós mostramos aqui para vocês, né, de uma forma prática, apesar dos resultados, a maioria ser favorável, nós precisamos construir uma imagem de prestação de serviços, né, no exemplo que nós estamos dando aqui, ter maior foco estratégico, ter uma ampliação de competências profissionais em relação à carreira, ter práticas de remuneração variável, revisar sistemas de informação, de modo que a empresa possa compartilhar conhecimentos e informações, e melhoria na qualidade e agilidade no atendimento aos seus clientes. Finalizando, então, nós temos que o clima organizacional, ele tem alguns aspectos éticos, né? E que, na verdade, quando você vê os pontos lá na pesquisa que necessitam de melhoria, você tem que ser ético o suficiente, a empresa precisa ter essa postura ética suficiente para não incorrer
nas retaliações, na questão de demitir aqueles focos de resistência. Se existe foco de resistência, vamos investigar por que das resistências, né? E não pegar a questão pessoal, que é um valor de cultura brasileira, mas não pegar isso de uma forma pessoal. Verificar o que é sistematicamente, de uma forma sistêmica, analisar os resultados da sua pesquisa. Ou seja, evitar dar nome para os problemas, né? Fulano é que é o problema. É o gestor de tal área que é o problema. Às vezes não é só o estilo de gestão daquela pessoa. Às vezes você tem que analisar de uma forma sistêmica outras variáveis que influenciam nesse processo e nesse estilo. Tá? Ou seja, toda tomada de decisão, ou seja, o que a empresa vai fazer com o resultado da pesquisa reflete o quê? A cultura da própria organização, os seus valores, as suas crenças, a forma como ela vê o indivíduo dentro das organizações. E para finalizar, o objetivo, então, da nossa aula, né, do nosso encontro de hoje, foi identificar as formas de gestão de cultura e clima, que nós fizemos, e nós percorremos todos esses tópicos de cultura, o conceito de cultura nacional, como que a cultura nacional influencia a cultura organizacional, os níveis de profundidade dessa cultura, como que cultura está relacionada com o clima organizacional, a importância de fazer a gestão do clima organizacional através da pesquisa, né, e os aspectos do diagnóstico dos problemas. Se eu tenho um resultado de pesquisa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Pontos de melhoria precisam ser trabalhados no sentido de desenvolver o clima organizacional e a cultura organizacional nesse sentido. Então, eu convido a todos para refletir sobre esses pontos, como isso afeta o seu próprio desempenho dentro da empresa e discutir com os seus colegas no fórum de discussão. Obrigada. Professora, o Banco do Brasil é uma instituição que tem uma cultura muito forte, né? Tem um banco de 200 Sim. anos, que tem tudo a ver com a cultura brasileira. Eles têm diversas políticas de incentivo à sua própria cultura, diversos organismos que cuidam disso dentro do banco. Em contrapartida, eles têm o desafio de gerenciamento do clima nas suas mais de 3.000 agências ou postos avançados, como eles às vezes chamam. Qual é uma boa forma de gerenciamento do clima local dessas agências? Bom, Davi, como você mesmo salientou, o Banco do Brasil é uma organização que tem uma cultura organizacional extremamente coesa, né? E, como você falou, vários mecanismos que reforçam a estabilidade, a manutenção dessa cultura. E o clima, como você está falando, como gerir o clima dessas agências localmente, se foi isso que você perguntou, na verdade, localmente, ela vai ter, a cultura do Banco do Brasil, ela segue um eixo principal, né, que vem lá dos fundadores, de toda a questão do eixo ético do Banco do Brasil, mas localmente ela assume um colorido local. Agora, acho que é interessante nós salientarmos que a questão do clima, o que ocorre é que, às vezes, as pesquisas de clima no banco, elas revelam um clima desfavorável, por exemplo, em relação ao estilo de liderança do gestor local. Então, isso quer dizer o quê? Que é culpa só do gestor local? A gente não pode ser tão rasteiro para dizer dessa forma. Claro que tem partes do estilo gerencial que é, claro, responsabilidade de habilidades interpessoais desse gerente, desse gestor, dessa agência local. Porém, muito dessa característica do gestor é reforçada pelo quê? Pela própria cultura da instituição chamada Banco do Brasil. Tá? E o que eu quero dizer com isso? É que essa parte, responsabilidade do gestor, das suas habilidades interpessoais, lógico, isso daí é um constante aperfeiçoamento, é uma capacidade de autoconsciência sobre qualidades e deficiências do ato de gerenciamento da sua agência, dos seus subordinados, dos seus colaboradores.
Mas tem um outro lado que é da corporação e que ele está agindo de alguma forma baseado nesses eixos da cultura organizacional. Porque o clima, o que é? Como nós falamos na aula, ele reflete a cultura da organização. As práticas, as políticas, né, que estão relacionadas com políticas de remuneração, de benefícios. E, na verdade, ele não vai fazer coisa diferente que não esteja ligada a essas práticas e políticas organizacionais. Agora, é papel, sim, do gerente, isso eu não quero dizer, que o gerente também tenha que falar, bom, então eu adoto esse estilo porque a cultura diz para eu fazer desse jeito. É parte do seu pacote como função gerencial administrar essas diferenças e tentar fazer com que a atitude dos seus colaboradores seja a mais favorável possível, mesmo diante de todas essas, vamos dizer assim, de todas essas dificuldades em relação, por exemplo, a políticas de remuneração, a políticas de carreira dentro da própria instituição. Então, quer dizer, tornar o ambiente mais administrável em termos de diminuição dos conflitos e adequação do comportamento dos funcionários, trazendo-os mais alinhados com a cultura do Banco do Brasil. Perfeitamente. Muito obrigado, professora. Nada.